Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qualquer horário que você esteja assistindo ao nosso primeiro episódio de Geração Y, uma série de vídeos documentais no YouTube que vão falar sobre a década de 90 e o início dos anos 2000, para a turma que nasceu na década de 80. Nesse sentido, os esportes são partes fundamentais de atenção da sociedade desde sempre, e para a Geração Y não é diferente. Um dos momentos mais marcantes desse período foi a morte do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva. Ayrton é considerado um dos maiores esportistas da história do país pelo sucesso no qual ele alcançou na principal competição de carros, ou seja, a Fórmula 1. Ele foi consagrado tricampeão mundial da competição e, consequentemente, o piloto alcançou um patamar de celebridade, tendo a sua vida constantemente divulgada na mídia. Porém, uma carreira brilhante foi interrompida no dia 1º de maio de 1994. Senna bateu forte, ali na Tamburello, a batida muito forte. Enquanto Senna estava em mais uma corrida das etapas da Fórmula 1, no GP de San Marino, em Imola, na Itália, na qual disputava o tetracampeonato mundial, o carro dele desviou para fora da pista, causando a sua morte precoce aos 34 anos. A morte de Ayrton Senna causou uma enorme comoção nacional. Tá com Deus, meu irmão. Porque você acha que está no seu lugar. Você era tão grande, tão maior que seu tempo, eu acho que você realmente pertencia a uma outra dimensão. Vá com Deus, meu irmão. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo do ídolo pelas ruas da cidade de São Paulo, desde o velório até o sepultamento, no cemitério do Morumbi. Muitas pessoas guardam enormes lembranças das manhãs de domingo vendo Ayrton desfilar nas pistas. E até hoje, o piloto é reconhecido como um dos maiores da história da Fórmula 1. Apesar do Brasil estar vivendo a realidade do luto pela morte de um grande ídolo nacional, 2 meses depois, no dia 17 de julho de 94, uma conquista que não via há muito tempo serviu de alento a todos os brasileiros. Nesse dia, a seleção brasileira conquistou o seu tetracampeonato mundial em Copa do Mundo. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! A caminhada daquela seleção até a Copa foi marcada por muitas desconfianças nas eliminatórias e até na campanha no Mundial, que consistiu em 5 vitórias e 2 empates. Apesar disso, aquele time que contava com a dupla de ataque Romário e Bebeto como os principais protagonistas, superou os italianos na disputa de pênaltis em uma decisão da Copa do Mundo, com o Tafarel sendo muito decisivo também ao pegar um dos pênaltis. Além disso, Roberto Baggio, um dos grandes nomes do futebol mundial daquela época, perdeu o pênalti que deu o título ao Brasil ao isolar a bola de uma maneira sensacional. Para nós brasileiros, é claro. Brasil! E lembrando que o Romário ainda foi eleito o melhor jogador daquela edição. Mas para esse momento ficar ainda mais emocionante, após a conquista, os jogadores do Tetra exibiram uma faixa em homenagem para Ayrton Senna no gramado. Simplesmente histórico e emocionante. Ainda no tópico futebol, a década de 90 foi marcada por muitas equipes marcantes, que apresentaram magia dentro de campo e conquistaram muitos títulos. A começar pelo São Paulo do Tele Santana, quando Raí era o maestro, Cafu voava pela direita, Cerezo comandava o meio de campo e Zete fechava o gol. O resultado, um bicampeonato da Libertadores e do Mundial em 92 e 93, inédito para o tricolor do Morumbi, que nessa época deu um outro significado de mais importância das competições internacionais aos times brasileiros. Outro clube marcante dessa época foi o Palmeiras da era Parmalat, dividido em 2 períodos, os anos de 93 a 94, com Vanderlei Luxemburgo, o famoso Pô Fechou, quando conquistou o bicampeonato brasileiro, o bicampeonato paulista. Há também o time de 96, quando marcou 102 gols em uma única edição do Campeonato Paulista, além do elenco de 98 e 99, comandado por Felipão, que se consagrou campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Década inesquecível para o torcedor alviverde. Em 95, o Grêmio, o tricolor imortal, mostrava novamente a sua alma copeira. A equipe, também comandada por Felipão, conquistou a América pela 2ª vez em sua história, colocando principalmente muita raça em campo, mas com uma baita dupla de ataque formada por Jardel e Paulo Nunes. Posteriormente, esse time viraria campeão brasileiro de 96, ao vencer um duelo emocionante contra a Portuguesa na grande final. Para completar, outro esquadrão que se formou no final da década de 90 foi o Corinthians, bicampeão brasileiro em 98 e 99,
campeão paulista em 99 e campeão mundial em 2000. Esse timaço que tinha Marcelinho Carioca, Edilson Capetinha, Ricardinho, Vampeta e muito mais, trouxe muitas alegrias para a fiel torcida. Em um primeiro momento, o time foi comandado por Vanderlei Luxemburgo, mas devido ao fato de que o Pofechô foi chamado para comandar a seleção brasileira, Oswaldo de Oliveira assumiu a equipe e manteve a mesma base, mas com a chegada de jogadores importantes, como o goleiro Dida, que também viria a se tornar ídolo. Mas pera lá, eu falei que o Corinthians havia sido campeão mundial em 2000, mas não foi só isso. Como foi o primeiro clube a se tornar o primeiro campeão mundial do principal formato até então organizado pela FIFA. Muitos reclamam pelo fato do Corinthians ter disputado a Mundial sem ter ganho a Libertadores. No entanto, o que muitos esquecem é que neste formato, o campeão nacional do país sede participa da disputa. Mas um outro fator controverso foi a escolha do Vasco para participar desse Mundial, e não o Palmeiras, que era o atual campeão da Libertadores. Recentemente, o empresário André Cury, que na época trabalhava na Trafic, empresa que participou ativamente da organização da disputa, revelou que essa escolha foi motivada pela força política que Eurico Miranda, um dos maiores cartolas da história do futebol brasileiro, detinha na época. Polêmicas fora de campo à parte, Corinthians e Vasco caíram em grupos, respectivamente, com o Real Madrid, campeão da Copa Intercontinental de 98, e o Manchester United, campeão da Champions da temporada de 98 e 99. As equipes brasileiras se classificaram em primeiro nos seus grupos e conquistaram a vaga na grande decisão no Maracanã. Após o empate de 0-0 no tempo normal e na prorrogação, o time do povo conquistou seu primeiro título mundial nos pênaltis. Para quem desvaloriza esse título do Corinthians pelo fato da conquista ter sido em cima de um clube brasileiro, que era o Vasco, esquece que o Vasco era um timaço, tendo como dupla de ataque o Romário e o Edmundo, que batiam de frente ou eram melhores que muitas equipes grandes europeias da época. Apesar disso, as Copas Intercontinentais continuaram a serem realizadas até 2004, quando em 2005, esse formato do Mundial de Clubes de 2000, com algumas alterações, passou a valer em todos os anos. E foi aí que o São Paulo, em um jogo inesquecível contra o Liverpool, se consagrou tricampeão mundial, com direito a milagres inesquecíveis de Rogério Ceni. Olha o Lugano chegando, o lance é difícil, complicado, o Rogério Ceni de novo! Ainda no ano seguinte, o Internacional conquistou o mundo pela primeira vez ao bater o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, com um gol surpreendente de um herói improvável chamado Adriano Gabiru. Saindo momentaneamente do assunto futebol, bora falar de outro esporte que se popularizou ainda mais no Brasil na década de 90, que foi o vôlei, principalmente depois da conquista da medalha de ouro do voleibol masculino brasileiro nas Olimpíadas de 92 em Barcelona, na Espanha. O time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães era composto por diversos craques como Tandy, Giovanni, Marcelo Negrão, Pampa, Carlão, e bateu a Holanda na grande decisão do torneio com um sonoro 3-0. E antes da semifinal, tinha batido a fortíssima seleção dos Estados Unidos, que até então era a principal favorita da competição. O vôlei masculino do Brasil voltou a obter mais êxitos, só que em 2002, quando conquistou o Campeonato Mundial pela primeira vez. Além de que em 2004, o time que tinha Bernardinho como técnico voltou a conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas, batendo a Itália por 3-1 na grande decisão e com um ciclo renovado, contando com outros grandes craques dentro de quadra, como Giba, Serginho, Ricardinho, André Nascimento, Nauber e muito mais. Outra força emergente no voleibol dessa época foi a seleção brasileira feminina, que não chegou a conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas nesse período, mas fez campanhas marcantes, como a conquista de 2 medalhas de prata, além de conquistar alguns Grand Prix. Aquele conjunto de jogadores que começaram a levar o patamar do vôlei feminino do Brasil tinha nomes como Diana Moser, Virna, Fernanda Venturini, Márcia Fu, Leila e muito mais. Aquele time merecia muito ter conquistado uma medalha de ouro nas Olimpíadas ou um Mundial. Só que o calcanhar de Aquiles dessas mulheres estava com aquela que é considerada por muitos a melhor seleção de voleibol da história, que é Cuba. Vai pra Cuba! Tricampeã olímpica em 92, 96 e 2000, bicampeã mundial em 94 e 98, e com vários jogadores que marcaram época e estão entre as maiores do esporte. Nessa época, a principal rivalidade era Brasil e Cuba no vôlei mundial. A nossa seleção bateu na trave várias vezes em torneios importantes contra as cubanas, e a porradaria rolava solta. E não era só dentro de quadra não, viu galera? Os confrontos mais marcantes foram a semifinal do torneio de vôlei feminino nas Olimpíadas de 96. Brasil e Cuba simplesmente fizeram um jogaço de não tirar os olhos da TV. Só que as cubanas acabaram vencendo no tie-break por 3-2. Ficando com mais um título das Olimpíadas. Só que o melhor do espetáculo, para os que gostam de briga, foi após o último ponto, quando rolou a maior treta entre jogadores de ambos os lados, com muita pancada e correria. Inacreditável. Voltando a falar de futebol de Copa do Mundo, em 98, o Brasil chegava com o status de favorito, principal favorito para conquistar o torneio mundial desse ano, depois da conquista do Tetra 4 anos atrás nos Estados Unidos. E era um elenco com muito mais opções, sem o Romário, mas ainda contava com Bebeto, além de craques que estavam se consolidando como gigantes no futebol mundial, como Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Entretanto, todavia, toda aquela badalação passou a gerar desconfianças nos jogos da fase de grupos. Isso porque o Brasil venceu na estreia,
só que de forma suada contra a Escócia, que era uma seleção bem mediana. Depois venceu de forma tranquila Marrocos por 3-0. Apesar da classificação já consumada, a seleção perdeu na última rodada para a Noruega pelo placar de 2-1, o que aumentou as desconfianças para o mata-mata. Apesar disso, aos trancos e barrancos, o Brasil foi chegando, tendo passado fácil nas oitavas de final pelo Chile por 4-1, mas depois sofreu contra a Dinamarca por 3-2. E no jogo contra a Holanda, dá pra dizer que foi uma das partidas mais dramáticas de todas as Copas do Mundo. Sério, aquele jogo foi muito teste para cardíaco, com muitas chances perdidas de ambos os lados. E a tensão só aumentou na prorrogação com o empate de 1-1, porque quem tomasse o gol já era eliminado ali naqueles 30 minutos, porque naquele período um gol de ouro existia. Mas com o gol do Brasil sendo marcado pelo Fenômeno, o duelo foi para os pênaltis, e foi aí que Cláudio Tafarel fez seu nome novamente ao pegar 2 batidas dos holandeses e classificar o Brasil para mais uma edição de Copa do Mundo. Só que seu sofrimento não acabou por aí, e posteriormente não teve final feliz. A seleção brasileira enfrentou a França, os anfitriões, que até então buscavam um título inédito na final no Stade de France. E em 2 falhas de marcação e cobrança de escanteio, Zinedine Zidane, um dos maiores meio-campistas e craques da história do futebol mundial, fez 2 gols de cabeça, o que não era sua especialidade. Depois, no finalzinho do jogo, a França fez mais um gol, sacramentou o atropelo de 3-0 e um título inédito. Entretanto, como gostamos muito das teorias de conspiração, houve muita desconfiança quanto à atuação de Ronaldo na final, porque horas antes, o craque sofreu uma convulsão, que atrapalhou muito seu desempenho na decisão. Botei a mão no pé dele, Ronaldo, o que tá acontecendo com você? E ele transfigurado? Vi tudo, mas quando ele começou a passar mal, ele teve sintomas de convulsão, né? E o Edmundo saiu gritando, né? Ronaldo tá passando mal. Mas ao invés de só aceitar esse fato, não foi o que aconteceu. A indignação foi tanta com essa derrota da seleção brasileira que, na busca por tentar arrumar motivos que fugiam dos méritos do adversário dentro de campo, chegaram ao ponto de criar uma CPI no Senado Federal para discutir toda essa polêmica, essa suposta polêmica em torno do mal-estar do Ronaldo na final. Olha que coisa absurda. Mas, obviamente, no final das contas, como estamos falando de Brasil, tudo acabou em pizza. Brasil! Apesar de tantas polêmicas infundadas em torno do desempenho da seleção na Copa do Mundo de 98, o Brasil deu a volta por cima em 2002. Mas para chegar lá, a seleção passou por um ciclo parecido com o de 94, com dificuldades para se classificar nas eliminatórias, correndo o risco de ficar de fora da Copa do Mundo pela primeira vez, além de chegar com desconfianças do principal torneio de seleções. Com o agravante também que em toda a preparação, houve muitas trocas de técnico, Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, até a chegada definitiva do Felipão para comandar a equipe. Com a chegada no Mundial, em um período conturbado para montar um time competitivo recheado de craques, sendo que nem todos estiveram presentes o ciclo todo, como no caso o próprio Ronaldo Fenômeno, que convivia com muitas lesões, o Felipão teve muito êxito no comando dessa seleção, tanto que ele ficou conhecido, aquele conjunto de jogadores, ficou conhecido como uma família escolar, e um aproveitamento de 100% durante toda a Copa do Mundo, com 7 vitórias em 7 dos jogos que precisava para chegar à final, em duelos nessa sequência, contra a Turquia, China, Costa Rica, Bélgica, Inglaterra e Alemanha. Jogo no qual o Brasil venceu por 2-0 e levou o título. Aliás, naquele jogo contra a Inglaterra, só de lembrar o golaço do Ronaldinho Gaúcho, acho que arrepia qualquer um da geração Y que viu fortemente a emoção daqueles tempos. Dentro de campo, vimos uma sintonia absurda do trio Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, que juntando a isso a um coletivo espetacular, levaram o Brasil ao pentacampeonato mundial, consagrando até os dias atuais, a seleção brasileira como a maior vencedora de Copas do Mundo. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro episódio de Geração Y, onde relembramos vocês os fatos marcantes de quem viveu fortemente os anos 90 e o início dos anos 2000. Fiquem ligados para mais, até o próximo episódio, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para todos. Falou, galera!